Olá, paz e graça a todos. Eu quero falar com vocês a respeito de uma doutrina, a doutrina da reencarnação, que aliás ela cresce muito, não só no Brasil, mas em todas as partes do mundo. E eu vou dar para vocês agora uma prova incontestável a respeito da reencarnação. Espero que você fique atento. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus ele vai tocar no seu coração para você entender essa doutrina da reencarnação de uma vez por todas. Aliás, uma doutrina muito polêmica, se ela existe ou se ela não existe. E é exatamente isso que eu quero mostrar para você hoje. Preste atenção nessa ilustração. Tem um palestrante muito famoso no meio, e ele disse que você ou eu, nós já passamos por cerca de, 300, no mínimo 300 reencarnações para chegar no que nós estamos hoje. Então por isso que eu coloquei aqui o número 300. Mas existe lá para trás o início, ou seja, uma primeira pessoa. Essa primeira pessoa aqui, ela tinha um espírito encarnado. Ok? Ou seja, um espírito que veio pela primeira vez nessa pessoa. Acontece que essa pessoa viveu um determinado tempo, não sei, 40, 50, 70, 80 anos. E o que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa morreu, foi para o pó da terra. O que aconteceu com o espírito? Volta para o plano espiritual. Ele volta para cá, correto? Até aqui tudo bem, a palavra de Deus ela fala exatamente isso. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Acontece que lá no plano espiritual, segundo a doutrina reencarnacionista, é traçado um plano para que esse espírito comece então a reencarnação. Ou seja, ele vai continuar o aperfeiçoamento para se tornar um espírito puro. É traçado esse plano e ao mesmo tempo os outros espíritos puros estão traçando outro plano aqui na Terra para que esse espírito venha para cá. Arruma um casal, vai lá e esse espírito vem para a pessoa número 2. Ou seja, esse espírito saiu do plano espiritual e veio para a pessoa número 2. E aí passou-se muito tempo, não sei, ou pouco tempo. Essa pessoa também morreu. O que acontece? O corpo dela vai para o pó da terra e esse espírito volta novamente para cá. Ok? É traçado um outro plano. Não, você precisa ir de novo. Você vai passar por 100, 200, 300 vezes para poder. E ainda não vai chegar a ser um espírito puro. Traça-se o plano de novo. Ele vem para a terceira pessoa. Ele sai de lá e ele vem para cá, ok? Talvez você já esteja percebendo que tem algo errado aqui, mas vamos lá. Essa terceira pessoa morre também, vai para o pó da terra e o espírito volta para o plano espiritual. Você percebeu que é um único espírito que está fazendo tudo isso aqui? Mas vamos lá, daí ele veio para a pessoa 4, 5, 6, 7, 8, até chegar na pessoa 300. O que é que aconteceu com todas essas pessoas aqui? Todas elas. Elas foram dizimadas. Ou seja, não existe, ela não tem existência física, porque foi para o pó do chão, e ela não tem o espírito, porque foi um único espírito que fez todo esse caminho para chegar até aqui. Suponhamos que eu seja hoje aqui um de número 300. O espírito ele está aqui comigo, certo? Quando eu morrer, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou desaparecer e esse único espírito aqui vai voltar para cá. Ou seja, se você analisar certinho, família só existe na Terra. Por quê? Porque está sendo dizimado. Não tem existência física, não tem existência espiritual. E muito menos aqui. Olha só um detalhe. Esse único espírito, ele passou por todas essas pessoas
e essas pessoas eram de lugares diferentes da Terra, por todo o planeta. Passou, em cada lugar ela passou pelo planeta, e aí? As famílias foram dizimadas, ou seja, não existe mais. Suponhamos que eu tenha uma outra pessoa do meu lado aqui, eu tenho uma outra pessoa, uma pessoa querida minha, um amigo meu, ele está no mesmo processo, no mesmo, exatamente no mesmo. É um só Espírito que fez todo esse caminho aqui para chegar nele hoje. E juntamente conosco aqui, comigo, com o meu amigo, nós temos hoje na Terra 8 bilhões de pessoas. O que pode confundir você é que você vai olhar do teu lado e vai falar: não, mas pera lá, cada pessoa dessa tem um espírito, tá certo, tá correto, mas elas estão todas nesse processo. Aí você diz: tá, mas e aqueles que já morreram? Foram dizimados, se essa doutrina realmente existisse. Ou seja, essa doutrina é impossível que ela exista, não tem como. Agora pensa o seguinte, pensa num Deus carrasco, um Deus ruim, um Deus que criou um planeta, colocou nesse planeta seres humanos para servir de cobaia para um único Espírito. É impossível, esse não é o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é um outro Deus que quer que você entenda isso aqui. Ele é aquele Deus que está descrito pelo apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Você pode pegar a tua Bíblia, ele é aquele mesmo Deus que o próprio apóstolo Paulo retrata lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. É ele que quer fazer vocês entenderem essa coisa. Agora, como essa doutrina não vem de espíritos puros, uma doutrina que foi dada lá por volta de 1850. Agora presta atenção, você que está me ouvindo, que não sei se você é simpatizante, se você já é um praticante dessa doutrina, ou se até mesmo você é um palestrante dessa doutrina. Todos vocês foram enganados, todos enganados por um ser. E é o que nós vamos ver depois sobre esses seres. Agora, ensinaram para você que não existe demônios, né? Ensinaram isso, mas a Bíblia mostra completamente diferente, é o que nós vamos ver também. Agora presta atenção em uma coisa. Qual é a realidade bíblica? O que é que a Bíblia nos mostra realmente? A palavra de Deus, ela é completamente a verdade de Deus. Na palavra de Deus não há contradição de forma alguma. Qual é a realidade bíblica de tudo isso? Presta atenção, essa pessoa aqui, que seria a pessoa número 1, realmente, ela tem um espírito, esse espírito pertence a ela, é dela. A pessoa número 2 também tem um espírito, quando ela morre, esse espírito vai para o plano espiritual. A terceira também tem, quando ela morre, vai lá para o plano espiritual. Esta é a realidade bíblica, ou seja, cada pessoa tem o seu espírito único. Agora presta atenção numa coisa, olha o que diz Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, e nem tampouco tem eles jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, ou seja, aqui na terra. Não existe contato algum de um morto que se foi lá para o plano espiritual, não existe contato algum. Aí o que é que você acaba enxergando nessa doutrina? A mediunidade vai de água abaixo, também não existe. Família, nesse caso, se essa doutrina fosse verdadeira, também não existiria. Família, era só aqui na terra, lá em cima acabou, não tem mais.
E outra coisa, a doutrina diz que a reencarnação é a própria justiça de Deus. Você acabou de ver essa justiça. Será que isso é justiça de Deus mesmo? Óbvio que não, está óbvio, está certo que não. É uma doutrina que, meu amado, você acabou de ver, não tem como existir reencarnação. Então, quando você viu o título dessa mensagem, reencarnação, prova irrefutável, prova incontestável, é real, ela é incontestável, não tem como. Como que um único espírito vai fazer tudo isso? Dizimar um monte de pessoa, para quê? Para se purificar? Isso não existe. Mais uma vez eu digo, meu amado, você foi enganado. E eu não estou aqui, presta atenção nisso, eu não estou aqui para ridicularizar a vida de ninguém, para ridicularizar você. Tem muita gente, eu já vi na internet, muitos apologetas no caso, que eles ficam como que, sei lá, escarnecendo de pessoas que seguem doutrinas diferentes, mas esse não é o meu papel, esse não é o papel do cristão. Sabe por quê? O que é que Deus diz na tua palavra? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então o que eu estou fazendo aqui é por amor a você, é para a salvação da tua alma. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue. Eu não tenho que lutar contra você, pessoa. Carne e sangue é você, pessoa. A minha luta é contra a potestade das trevas, contra os príncipes das trevas desse mundo, que domina esse mundo. Aliás, Paulo fala dele. Paulo fala de que ele é o Deus desse sistema de coisas. Ele está enganando as pessoas. Meu amado, em Atos, capítulo 17, versículo 30, se você tiver com a tua Bíblia aí, você pode abrir ela. Atos, capítulo 17, versículo 30. Preste muita atenção no que Deus está dizendo na tua palavra. Olha a misericórdia de Deus como ela é. Ou seja, você viveu, eu espero, que você viveu um tempo de ignorância. Você realmente foi enganado. A partir do momento que você reconhece isso, coloca diante de Deus, pode ter certeza, você tem toda a chance do mundo de se salvar, pois o Espírito Santo de Deus fará uma obra na sua vida. Olha o que diz Atos capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Aqui está falando do nosso Salvador, Jesus Cristo. Meu amado, entenda isso. Você ainda tem chance, porque você ainda tem um fôlego de vida. Você está respirando. Ainda existe tempo para arrependimento. Eu quero ler com você outra parte da Bíblia. Aliás, deixa eu falar o seguinte para vocês. Vocês são pessoas que acreditam em Deus. Eu sei disso. Vocês são pessoas que acreditam em Jesus. E vocês têm uma grande admiração pelo apóstolo Paulo, ao qual todos nós temos, Então, depois de Jesus Cristo, Paulo seria a pessoa mais importante, até porque ele escreveu quase 50% do Novo Testamento. Agora, onde é que vocês aprenderam sobre Deus, sobre Jesus e sobre o apóstolo Paulo? Obviamente que na palavra de Deus, na Bíblia. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que a Bíblia é a verdade. Porque se a Bíblia não fosse a verdade, a parte que nós aprendemos sobre Deus, que nós aprendemos sobre Jesus e até mesmo sobre o apóstolo Paulo, poderia ser tudo mentira. E aí eu nem em Deus acreditaria. Mas nós sabemos que não é assim. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vem se cumprindo
dia a dia. Desde Gênesis, a palavra vem se cumprindo todos os profetas, tudo que disseram. Se você pega o profeta Isaías, por exemplo, ele retratou cerca de 650 anos da vinda de Cristo, ele retrata toda a trajetória de Jesus. Ou seja, a palavra de Deus, ela vem se cumprindo dia a dia e o fim está muito próximo, muito próximo. Presta atenção nisso. Jesus disse lá em Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, meu amado, nós estamos no meio desse plano e nós já estamos chegando muito perto do final de todas as coisas e você ainda tem chance, ok? Quero ler outro trecho da carta de Paulo, aliás, a verdade da palavra de Deus. Se você tiver com a tua Bíblia, você pode abrir lá em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, eu quero que você preste atenção nessa palavra. Olha o que Paulo está dizendo. Maravilho-me, no versículo 6, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Presta atenção agora, mais ainda, que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho posto, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Você viu o que ele disse aqui? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu. Quem foi que veio, inventou uma outra doutrina, lá por volta dos anos de 1850? Preste atenção nisso, você foi enganado, aquele que te deu a palestra para você, a qual você aprendeu, também foi enganado, e isso remonta a 1850, que também foi enganado. Meu amado, Paulo está falando de outro evangelho, ou seja, estão transtornando o evangelho de Cristo. Não existe evangelho segundo quem quer que seja, não existe. O evangelho que existe é o evangelho de Jesus Cristo. Este é o evangelho verdadeiro. Eu não posso simplesmente pegar a palavra de Deus e sair inventando o que eu quero. Toda a palavra de Deus, ela tem um contexto. Pode até ter algum versículo que você não entendeu, mas a Bíblia interpreta a Bíblia. Nenhum ser humano pode interpretar a Bíblia. A Bíblia, ela se interpreta. Se existe um trecho que você não está entendendo, você vai ter uma outra carta, um outro livro da Bíblia que vai te explicar aquilo que você quer. Mas vamos prosseguir. Vocês dizem o seguinte: olha como que isso é completamente o contrário à palavra de Deus, que sem caridade não há salvação. Então você viu que com essa ilustração que você acabou de ver, até isso vai por terra. Por quê? Porque você faz caridade querendo aperfeiçoar o teu espírito para na outra vida você subir um grau a mais. Sem caridade não há salvação. Meu amado, a salvação é pela graça, é de graça, nós não merecemos coisa alguma. Deus, pela sua infinita misericórdia, manda o seu Filho para morrer no nosso lugar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E essa vida eterna, meu amado, ela vai se dar na ressurreição dos mortos. O que é que ensinaram para você? Não, mas a ressurreição, na verdade, é a reencarnação. São os evangélicos que estão entendendo errado. Alguém teria que avisar para Paulo, né? Já vamos ver, alguém tinha que ter falado para Paulo: Paulo, você está enganado, porque Jesus Cristo ensinou para Nicodemos que sobre a reencarnação. Já nós vamos ver isso. Meu amado, não se deixe enganar mais. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz.
Hebreus 4,12 fala sobre isso. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Meu amado, só a palavra de Deus é que pode mudar o seu entendimento através do Espírito Santo. A palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Não é aquele Espírito que vocês aprenderam, não. O Consolador é o Espírito Santo de Deus, e não aquele que você aprendeu. Não, mas o Consolador é a terceira revelação de Deus. Primeiro a lei de Moisés, depois o Evangelho de Cristo e depois o Espiritismo. Olha aqui, quanta heresia que você estava enfiado até agora. Então, sem caridade não há salvação. Vamos ver o que o apóstolo Paulo ele fala sobre isso? Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos lá, pega a tua Bíblia aí, nós vamos ler lá. Olha se existe você merecer alguma coisa quando você faz obras de caridade. Aliás, é algo que você tem que continuar fazendo. Faça muita caridade, o quanto você puder. Se você puder fazer 24 horas de caridade, pode fazer. Isso é de Deus. Agora presta atenção no que ele fala aqui. Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Olha o que ele diz aqui: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por quê? Aí ele prossegue: porque somos feituras suas, criados para as boas obras. Ou seja, quando eu faço as boas obras, eu não estou fazendo, eu não preciso receber nada de Deus por isso, é obrigação minha, é amor pelo meu próximo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas vamos prosseguir. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, vamos para lá, vamos usar a palavra de Deus, que é a mais pura verdade para as nossas vidas. Só nela tem a vida eterna. Aliás, Jesus disse isso, né? Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O Jesus que vocês conheceram, vocês não conheceram. Ele é imensamente maior do que o Jesus que estão pregando para você. Mas em um outro vídeo nós vamos falar sobre isso. Aliás, deixa eu já te avisar aqui, ativa o sininho aí, que é para você receber quando a gente colocar um outro vídeo aí, ok? Mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, vamos pegar ali no versículo número 12. Preste muita atenção nisso. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns de vocês que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Sabe o que significa dormir em Cristo? O cristão, aquele que recebeu a Jesus como Salvador da sua vida, quando ele morre, meu amado, a palavra de Deus diz que ele dorme, aguardando alguma coisa, aguardando a ressurreição dos mortos.
Olha que fato interessante aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você, aparentemente idiota, mas você vai entender. Quem é que morre? O espírito ou o corpo? É óbvio que é o corpo. E você prestou atenção no que Paulo diz aqui, ó? Como dizem alguns de vocês que não há ressurreição de mortos. Corpo. Por isso que eu disse lá aquela hora, alguém teria que ter avisado para Paulo: Paulo, você está falando sobre isso daí, Paulo, mas Jesus ensinou a reencarnação para Nicodemos. Olha o tamanho da heresia. É a base, né, que ensinaram para vocês, é João capítulo 3, quando Jesus instrui Nicodemos a respeito do novo nascimento. Não, o novo nascimento é a reencarnação. Você acabou de ver que ela não existe. Meu amado, a palavra de Deus é a mais pura verdade, meu amado. Não entra nessa. Não entra em coisas que estão fora da palavra de Deus, ensinos fora da palavra de Deus. Hoje o que nós estamos vendo, meu Deus, é uma coisa absurda. Palavras tiradas do contexto para ensinar doutrinas, palavras tiradas do contexto para arrancar a pele das ovelhas, ou seja, já está arrancando até o couro da ovelha junto. Por quê? Porque a ovelha sai dali desgraçada da vida. Olha que aberração que estão fazendo com a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, nós já estamos terminando, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. 1 Timóteo capítulo 2, mas nós vamos prosseguir com esse assunto em um outro vídeo. Capítulo 2, versículo de número 3, olha o que Deus está dizendo para você isso: pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quem foi que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Ele diz que ele é o caminho. Não existe outro caminho para a salvação. É só Jesus, ele é único. E Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o verbo, está lá em João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a palavra viva de Deus veio até nós, deixou nas nossas mãos essa bênção que é a palavra de Deus. Como é que nós podemos distorcer uma palavra dessa? Não, meu amado. Jesus disse: examine as Escrituras, que é aqui que contém a vida eterna. E essa vida eterna, ela é a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Daquele que morreu em Cristo, daquele que está em Cristo hoje. O apóstolo Paulo, ele diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Novo nascimento não é o que você aprendeu, não. Novo nascimento, ele vem através da palavra de Deus. Primeira Timóteo capítulo 4, vamos lá. 1 Timóteo capítulo 4, nós vamos ler, preste muita atenção nessa palavra. Capítulo 4, vamos dizer, só o versículo 1, para você entender. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas o Espírito Santo, tá? Não é aquele que você conhece, não. É o Espírito Santo mesmo, o Consolador verdadeiro, que é o Espírito de Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Entendeu agora por que é que eles ensinam para vocês que não há demônios? Que demônios são apenas espíritos que ainda são imperfeitos, mas que também vão chegar à perfeição? Olha o tamanho da heresia. A
A palavra de Deus é bastante clara. O demônio existe, Satanás existe. Satanás caiu da glória. Ele estava com Deus. Ele foi derrubado lá de cima. Sabe o que a palavra de Deus diz? Ele levou com ele a terça parte dos anjos do céu, que se rebelaram juntamente com ele. Sabe onde ele está agora? Na terra. Paulo fala que ele é o Deus desse sistema de coisas. E infelizmente ele está enganando muita gente, como você acabou de ver aqui. Meu amado, eu oro para que o Espírito Santo de Deus realmente faça uma obra na sua vida, porque só Ele pode fazer através da palavra de Deus, da palavra verdadeira de Deus. Só Ele pode fazer uma obra na tua vida. E eu estou aqui para isso, para te ajudar. Eu quero te ajudar através da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho amor por você. Eu tenho amor por você, porque você é o meu semelhante. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus amado. Espero muito que você tenha entendido isso e não caia lá em Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11. Aliás, eu não ia ler não, mas vamos ler lá. Tito, capítulo 3, versículo 10. Presta atenção. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, essa aqui é a primeira admoestação que eu estou fazendo para você, evita-o, sabendo que esse tal já está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz isso. Está lá, Tito, no capítulo 3, versículos 10 e 11. Não entra nessa não, meu amado, ainda há tempo. Ainda há tempo de você se arrepender de ter servido aos espíritos até agora. Salve a tua vida. Atos capítulo 8, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Jesus é a palavra. Um abraço a todos vocês e espero no próximo vídeo a gente continue com essa palavra. E eu tenho mais coisas para mostrar para você dentro dessa doutrina. Essa aqui já bastava, mas eu tenho mais coisas para mostrar para vocês, ok? Um abraço a todos.